Muitos irmãos perguntam para mim, irmão Robes, o que realmente aconteceu no reino do céu? O diabo já nasceu diabo? Azazel já nasceu sendo um demônio? Ismael já nasceu sendo um demônio? Hoje vocês vão saber o que aconteceu realmente. É uma maquiagem, uma história que eu vou contar e depois os irmãos analisam bem o que. Cada um tem o direito, o livre-arbítrio de analisar e ver. O pão vai ser dado e aí os irmãos, espero que muitos irmãos entendam. No reino do céu, por que, que o nosso pai jogou os demônios aqui na terra? Nos primeiros 5, 3 mil, porque são 7 dias, ele terminou no sábado, são 7 mil anos. Nos primeiros 3 mil anos, 3, 4 anos, o anjo conhecido, que hoje o ser humano aprendeu pelo sistema religioso, que é o diabo, Satanás, mas o nome desse anjo, ele tem um nome, o nome dele é Israel. Esse anjo começou depois de 3 mil anos que estava sendo feita a Terra, 3 ou 4 mil anos, mais ou menos, é só uma base, meus irmãos, uma maquiagem. Estava tudo perfeito no reino do céu, tudo indo muito bem. Nosso pai estava fazendo essa terra. E aí, do nada, Israel começou. Enjoou, sabe quando você está no reino do céu? A maioria estava tudo em paz, tranquilo, mas teve um anjo que enjoou. Ele achou que ele podia fazer coisas melhores. Um exemplo, ele viu uma rosa, só um exemplo, uma rosa vermelha, e ele achava que aquela rosa era melhor ser azul. Ele via uma árvore com uma fruta, ele achava que aquela fruta daquele jeito não era bom ser daquele jeito, tinha que ser de outro jeito. E ele começou a colocar defeito no reino do céu. Nos primeiros 3, 4 mil anos, ele não era demônio, ele era um anjo normal. Um irmão do Messias, dos outros anjos, tudo normal, todos eram irmãos. Não tinham briga, não tinham discussões, nada, era uma coisa paz. Só que esse anjo enjoou. Ele cansou do reino do céu. E ele começou a achar que ele podia fazer algo melhor. E aí começou o ciúme, começou a perseguição desse anjo, Israel, com outro que vocês conhecem como Miguel, que é o Messias. E ele começou a colocar defeito em tudo. Tudo o que aconteceu lá acontece nessa terra. Se você tem, vamos supor, uma pessoa que tem 2 filhos, presta atenção para você ver que eles nos vivem discutindo de vez em quando. Disputa de poder começou a acontecer no reino do céu. Que o Messias era o filhinho querido do papai. Era o número 1. Os outros não tinham atenção. Esse anjo, Israel, começou a ver defeito em tudo. E depois de 3, 4 mil anos, ele enjoou do reino do céu. Ele praticamente enjoou. Ele achou aquilo chato. Ele achou que podia criar algo melhor. Ele podia ser melhor do que aquilo. Então, quando ele começou a colocar defeito nas coisas. Ó, aquilo, um exemplo, a rosa, como estou dando um exemplo, essa rosa vermelha, eu posso fazer melhor. Por que você, pai, não me dá o poder de criar também? Muitos me falam que o nosso pai sabia que ele ia ser demônio. Nosso pai tem o conhecimento do futuro. Mas quando o diabo nasceu, nos primeiros milênios, ele não era diabo. Ele era um anjo normal. Um anjo, um irmão normal. Só que depois de muitos anos, ele cansou do reino do céu. Ele começou a botar defeito e ele queria poder para ele. Ele falou que queria ser melhor. Ele podia fazer, se a rosa era vermelha, ele podia fazer uma rosa azul, vamos supor, com um violeta junto, fazer colorido. E ele começou a colocar defeito nas coisas do nosso pai. E aí ele foi convidando outros anjos e colocando isso na cabeça de outros anjos. Isso era mais ou menos, só um exemplo, no ano de 3 mil, 4 mil que estava criando essa terra. Não existia ser humano ainda. Eram todos anjos. O nosso pai pegou do pó da terra, lá do reino do céu, fez o Messias, o primeiro. Depois, todos, um exemplo, 1,5 bilhão de anjos, soprou na narina deles, todos os anjos nasceram. Por que a gente não vê os anjos? Porque os anjos não têm órgãos, não têm sangue. Adão, quando foi feito, antes do pecado, ele não tinha sangue, ele não tinha órgãos, ele andava nu. Não tinha. E aí, esses anjos começaram, Israel primeiro, depois ele juntou com Azazel e Ismael,
e começou a juntar, fazer ali tumulto. Olha, ele não dá o poder para a gente, porque a gente pode fazer uma rosa, vamos supor, azul, fazer os animais mudar a cor deles, vocês vão ficar muito mais bonitos. E começou essa paranoia dele. E aí ele começou a enganar um, depois outro, e foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. E aí eles começaram a intimar o Messias. Ó, oh, você é o filhinho do papai, só você pode, a gente não pode, por que, que nós não podemos e você pode tudo? Só que quando o pai fez o reino do céu, ele fez o reino do céu inteiro e falou para todos: vão, conheça todo o reino do céu, tudo que foi criado, tudo. Vocês vão, conheçam, e no sétimo dia nós se encontramos para saber o que vocês aprenderam, o que vocês viram, porque era tudo criança, estava todo mundo aprendendo na época.